Vamos agora para a nossa terceira aula e eu vou continuar exatamente de onde eu parei na última aula, ok? Veja só. Nós temos aqui agora o gênero resenha crítica. Depois que vocês estudaram os 3 textos poéticos e analisaram e viram até a questão da linguagem desses textos, comparando a linguagem do terceiro texto, o soneto de separação, e o texto verbete sobre separar, né? Vocês perceberam ali a diferença de linguagem. Discutimos um pouquinho sobre como a arte é posta no poema. Bom, na proposta de vocês agora, vocês precisam ler novamente esses textos e produzir uma resenha crítica. Então, para que vocês relembrem o que é uma resenha crítica, vamos conversar um pouquinho sobre isso agora, tá certo? Veja só, quando sentimos o desejo de ver um filme ou comprar um livro, e nós não queremos fazer isso assim, às escuras, sem ter uma noção sobre esse produto cultural que nós estamos tentando ver ou adquirir, muitas vezes buscamos textos, gêneros que, de certa forma, nos trazem assim, uma visão sobre esse produto. Né? Existem as sinopses, que são gêneros também que trazem o resumo da obra e algumas características sobre a ficha, né? Se é um filme, por exemplo, os atores, quem produziu. Mas existe o gênero também resenha, e algumas pessoas dizem que não seria nem necessário dizer crítica, mas resenha já seria uma avaliação sobre um produto ou uma obra, certo? E como se faz uma resenha? A resenha é um texto onde você terá que fazer um resumo, descrever o produto que você está analisando e se posicionar a respeito de todos os aspectos desse produto. Se eu estou fazendo uma resenha de um livro, por exemplo, eu preciso conhecer outras obras desse autor para poder comparar melhor, isso aí numa situação acadêmica, ou conhecer a fundo o tema, o assunto que eu estou vendo ali naquele texto, para poder analisar melhor, certo? No caso de vocês terão que ler novamente esses textos, perceber as diferenças entre eles, por exemplo, a organização das estrofes, a organização dos versos, como as rimas aparecem, como a linguagem é construída, como são as imagens que são ali representadas, como o eu poético se instaura no texto, e essas relações vocês colocarão no texto, claro, de maneira objetiva e argumentativa ao mesmo tempo. Então, para sistematizar isso que eu falei, o que é resenha crítica? Resenha crítica é um tipo de resumo informativo, interpretativo, sobre determinado assunto, seja uma obra literária, cinematográfica, musical, etc. Certo? A principal característica deste gênero de resenha é justamente o uso do tom crítico. Crítico não é você falar mal, não, viu? Crítico é você se posicionar, avaliar. Por isso, ele é crítico. Então, a capacidade de interpretar os pontos mais importantes do tema e opinar a respeito, tendo como base textos e informações de outras fontes que possam completar o argumento apresentado. Vocês podem também utilizar alguns trechos de alguma pesquisa para fundamentar melhor essa resenha que vocês estão produzindo, mas não se preocupem, nós estamos produzindo resenhas aí bem simples, no nível do 9º ano. Não vamos fazer uma resenha acadêmica, não, certo? Então, para fazer esse tipo de resenha, o autor deve ter um mínimo de reflexão crítica sobre o assunto resenhado. Então, o que é importante, gente, para finalizar essa parte de exposição, é que vocês descrevam os textos que vocês estão analisando e vocês se posicionem. Tragam as contribuições de vocês, dizendo o que vocês sentiram, se vocês acharam interessante as construções, falem-se sobre a linguagem conotativa que é empregada, certo? E não esqueçam de trazer um título aí que chame a atenção para o posicionamento que vocês assumiram diante desses 3 poemas, ok? Bom, ao finalizar o seu texto,
você vai prestar atenção em alguns aspectos, certo? Eu não estou falando aqui da organização do linguístico, né? Se o texto está escrito corretamente, isso aí é preciso, isso é essencial. Se os parágrafos estão bem organizados, se eles estão conectados, se a primeira ideia do primeiro parágrafo, ela é completada, ela é sequenciada por outras informações nos parágrafos que seguem, se existe uma unidade nesse texto, se existe o seu posicionamento, ele pode ser percebido facilmente, mas além de todas essas observações comuns aos textos argumentativos, se esses argumentos são bem elaborados, se eles estão bem fundamentados, seria interessante que você prestasse atenção também nesses outros aspectos, certo? Você escreveu sobre a organização dos versos e estrofes e como as rimas se apresentam. Você apresentou os textos poéticos, é importante que isso aconteça, certo? O que você escreveu sobre o eu poético de cada texto e sobre os temas que eles são, que eles apresentam. Você descreveu os poemas e apresentou o resumo de cada um deles. Você descreveu esses poemas de maneira geral, trouxe os aspectos positivos e negativos na sua avaliação. E se não houver nenhum ponto negativo, é interessante que você diga isso também e diga por que você acha que não tem, certo? Bom, gente, sobre resenha crítica, seria isso. E vamos continuar aqui esse momento de aula, trazendo um dos aspectos que chamou bastante atenção também nessa proposta. Lembrando que essa proposta, ela foi complementada pelo primeiro capítulo do livro de vocês, Se Liga na Língua, que trazia também a discussão sobre o que é poema, o que é poesia, leitura de poemas e a produção de um poema protesto. Além disso, nesse capítulo vocês estudaram sobre variação linguística. Então, todos esses assuntos estão conectados nessa proposta, tá certo? Então, mudando um pouquinho de assunto, como eu falei, vamos discutir um pouquinho sobre variação linguística, ok? Bom, gente, nós sabemos, e vocês com certeza conhecem, que a história da língua portuguesa começou há muito tempo e ela tem uma origem interessante, né? A língua portuguesa, ela veio de Portugal para o Brasil, mas ela se formou inicialmente lá na Galácia, né, aquela região ali entre a Espanha e Portugal, e ela teve origem no latim vulgar. Existiu o latim clássico, que era falado pelas pessoas mais escolarizadas, cultas e até os filósofos, né? E havia também o latim vulgar. Esse latim vulgar, que era o latim popular, o que estava ali na boca do povo, esse latim deu origem a vários idiomas, inclusive a língua portuguesa, tal qual temos hoje. Apesar de saber que a língua ela muda com o tempo, né? E ela varia no espaço. Então, no livro de vocês, no livro didático, vocês analisam esse mapa e vão ver que existem outros lugares onde se fala a língua portuguesa. Como eu disse, a língua ela varia no espaço. Se existem diferenças nas normas utilizadas entre o centro urbano de uma cidade e os sítios que ficam aos arredores, veja a distância geográfica. Imagine a diferença ou as diferenças que podem existir no idioma se nós compararmos todos os países que falam a língua portuguesa. É claro que a língua ela se apresenta de diferentes formas, certo? A língua ela muda com o passar do tempo. Lá na fundação, né, da língua portuguesa, nós vimos que era um português antigo, que foi se aprimorando e mudando e se adequando às sociedades e foi se modificando até chegar no que nós temos hoje em língua portuguesa, e nós podemos dizer até língua do português do Brasil e língua do português de Portugal. Isso para os estudiosos, certo? E o que eu queria que vocês percebessem é que a língua, ela é viva, é como um rio, e ela muda constantemente, certo? Ela muda com o tempo, ela varia no espaço, e pensar na língua dessa forma é entender que ela não está parada.
que ela não é feita apenas de uma face, certo? Prosseguindo essa discussão, eu quero trazer para vocês que a língua ela precisa ser vista dessa forma. Existe a norma padrão, que nós já vimos que é a norma oficial. Existem também as variedades de prestígio, que são as formas diferentes das pessoas que vivem na situação de urbanidade e de escolaridade em nível já superior. Essas variedades de prestígio nós encontramos o tempo todo nos gêneros textuais, certo? E as variedades estigmatizadas são aquelas variedades que sofrem preconceito, que provocam exclusão social e que muitas vezes algumas pessoas riem de quem utilizam essas normas. Nós precisamos compreender que tudo isso é a língua portuguesa e ela é rica por ser dessa forma como é, certo? Aí o ponto aqui é: o que é a adequação linguística? Vocês viram no estudo do livro que existem várias formas de perceber essas variedades, né? Várias influências podem fazer com que você perceba se é uma variedade ou se é outra variedade linguística. Existe a adequação linguística. E o que é adequação? Por exemplo, gente, agora, nesse momento em que eu estou fazendo um vídeo para que vocês tenham acesso, eu estou utilizando uma norma que não está assim tão culta ou formal quanto seria se eu estivesse falando, por exemplo, com professores ou se estivesse apresentando em um congresso. Mas é um nível formal, sim, porque eu sei que muitas pessoas terão acesso a essa gravação. É diferente de uma forma, por exemplo, em que eu utilize a língua conversando com a minha filha, com os meus parentes ou com os meus amigos, em uma situação informal de comunicação. O que é que eu quero que vocês entendam, então, com isso? É que a língua, ela deve ser utilizada de acordo com a situação comunicativa e com as pessoas que estão envolvidas naquela comunicação, certo? Quando vocês são pedidos a apresentarem seminários na sala de aula, claro que a situação já causa tensão e você começa a tentar organizar as palavras de maneira mais organizada, objetiva, e utiliza a gramática que você já adquiriu desde seu nascimento até hoje de uma maneira mais monitorada, certo? E quando você está no recreio conversando com seus amigos, você não se preocupa com a forma como você, com o método que você está utilizando de construção de frases, por exemplo. Você não fica o tempo todo pensando sobre isso. Então, o que é que eu quero dizer? Que existe uma adequação. Tanto é inadequado utilizar uma norma bem informal em uma situação que exige formalidade, por exemplo, entrevista de emprego. Falar gírias, usar expressões que podem não ser bem vistas em uma situação dessa pode lhe prejudicar. Mas existem situações mais familiares e íntimas que você vai poder utilizar a língua da maneira que você acha mais natural e que você se sente melhor. Tá certo? Mas é importante aprender outras formas e você vai fazer isso como? Se relacionando com pessoas que usam normas diferentes das suas e também lendo e também utilizando a língua, claro. Então, é certo rir de quem fala diferente? Não, né? Nós precisamos respeitar as pessoas independentemente de quem elas sejam, do dinheiro que elas tenham, da origem que elas tenham e principalmente da língua que elas usam. Porque a língua é o que aquela pessoa é a origem dela, é o que a família utiliza, né, em que ela acredita. Usamos a língua para expressar e dizer também aquilo que nós somos, certo? Então é preciso respeitar as pessoas. A língua é utilizada por todos nas mesmas condições e estilo? Não. E como vocês viram, a mesma pessoa pode usar a língua de diferentes formas, dependendo da situação comunicativa em que ela esteja. A sociedade tem uma língua oficial, que nós já vimos, que é a norma padrão. Ela é empregada exatamente da mesma forma por todos? Não. Somente nas situações mais formais de comunicação é que ela realmente se estabelece como um padrão. Podemos utilizar diferentes normas de acordo com as situações? Sim, isso é possível, certo?
E aí eu trago essa imagem do livro de vocês, que eu achei bem interessante, gente. Veja só, o cachorrinho ali, com o olhar para o horizonte, e olha o que ele diz. Véi, na boa, até eu mando flip tu nada. Veja, é uma linguagem bem característica aí da área urbana, né? Com várias gírias. E a gente percebe que, de certa forma, alguém está sendo representado aqui. Provavelmente o skatista, né? E aí, olha o que traz nesse recorte do livro de vocês. O fator social também é responsável por distinguir variedades linguísticas. A língua varia conforme a idade do falante, ou seja, uma criança nunca vai falar nem usar a língua como um adulto, certo? O gênero, uma mulher vai usar, né, formas bem diferentes de homens. Eu digo, a mulher usa mais palavras no diminutivo, se organiza de outra forma, a linguagem é um pouco mais emotiva, e aí tudo isso influencia na escolha de palavras e de expressões quando ela estiver falando ou escrevendo. E nós estamos falando aqui, gente, das duas modalidades da língua, oralidade e escrita. Vocês vão encontrar também situações de uso da escrita em que a variedade utilizada é bem informal, certo? Por exemplo, a gramática normativa diz que não devemos iniciar uma oração com pronome oblíquo átono, mas existem algumas situações, eu vou dizer uma, que é, por exemplo, em um anúncio publicitário, se toque, câncer de mama mata. Veja, se toque. Essa expressão foi usada aí em dois sentidos. Quer dizer, se oriente, se ligue e se toque, faça o autoexame. Veja só que se fosse como é, de acordo com a norma padrão, toque-se, câncer de mama mata, nós só teríamos um significado. E quando eu digo se toque, nós temos aí uma polissemia e nós temos o sentido construído de uma maneira bem mais rica, de duas formas, não é? Se ligue e se toque. Então, veja só. Além disso, a língua ela pode apresentar variação de acordo com a profissão das pessoas, certo? Os interesses dessas pessoas, e eu gostaria de acrescentar aqui também as relações que essas pessoas têm. Se são relações sociais com pessoas que usam diferentes formas linguísticas. Se é assim, com certeza essa pessoa ela vai poder se apropriar de muitas normas e ela vai poder fazer uso de acordo com a situação comunicativa daquela que é mais adequada à situação. Certo? E aí, o que são variedades sociais? Variedades linguísticas sociais são aquelas que vão representar justamente a diferença das pessoas de acordo com o poder aquisitivo, socioeconômico daquela pessoa. Bom, gente, ficamos por aqui. Até o próximo encontro. No próximo encontro, retomaremos algumas questões dos poemas e vamos responder o quadro comparativo dos gêneros que vocês responderam no final da proposta. Tchau, eu espero que vocês tenham aproveitado e possam compreender agora bem direitinho que a língua ela não é de uma só forma, mas ela é um complexo que apresenta várias faces. Tchau e até o próximo encontro.